formação da roça mais caótica, hein? O Lucas surtou, o Black provocou, a Kali revelou o tal segredo do Lucas e a Jaqueline perdeu a imunidade. Né? Mas você não está mais imune à formação da roça de hoje. Aliás, a carelada foi essa, né? Porque em vários momentos da Fazenda, a Adriane Galisteu disse que o fazendeiro jamais perde a imunidade e jamais vai pra roça. Mas viram o que o Carelli causou ali? Se desse um empate, quem ia decidir? Foi um risco bem calculado, hein, Carelli? A estratégia toda que o Paiol desenhou para diminuir os danos falhou completamente e os 4 paioleiros sentaram no banquinho, mesmo depois que um deles tivesse sido trocado. Terça-feira diferente. É essa a terça-feira. Os poderes da chama, obviamente, floparam. O poder laranja era indicar alguém da baia para ser votado na roça e o poder branco foi desenhado especificamente para colocar uma planta na roça. Agora, se o Black voltar fazendeiro, esperem aí um rebosteio e mais uma vez o pôr do sol se fortalecendo e tudo por causa dessa perseguição absurda que o Black promove contra o Lucas e contra a Jaqueline. Agora, se não voltar fazendeiro, o Black pode esperar um julgamento público implacável contra ele, exatamente pelo que ele fez contra o Lucas. Afinal, fazer o que ele fez na roça foi baixo até para ele. E a Márcia e o Tonzão? Os dois foram os craques do jogo naquela noite. Conseguiram colocar uma estratégia em marcha e o melhor é que foi uma estratégia que funcionou e foi efetiva. Diferente das estratégias do Black que falharam, a Márcia sim se revelou uma grande jogadora. Conseguiu colocar o paiol inteiro na roça, tudo na maior surdina, sem levantar nenhum pio. Surpreendeu o Black e o Chay, mesmo eles dizendo que não. E no fim, se eliminar o Black, a Márcia será a craque do jogo. E aí sim, ela vai poder dizer que ela foi responsável por isso. E o que dizer do Lucas quebrando a cara com a Kali? Foi realmente um dos maiores momentos da noite. O Lucas também tentou vir pra cima de mim, me tratou Kali? A roça já começou com o clássico Lampião, vocês sabem disso. Lili abriu os poderes e se surpreendeu com o poder branco. Ela também não ligou muito pro poder laranja, tanto que ela deu pro WL. Jaqueline indicou o Black e usou como justificativa aquela outra roça de 2 semanas atrás, onde ele estava todo soberbo por colocar o pôr do sol na roça e foi gritar obrigado Deus e que Henrique era pra você. Ela também cita que ele mudou com ela quando ela voltou fazendeira. Gente, a Jaque falou tanta coisa que eu precisei resumir muito aqui. Mas o sentido é esse, o Black é soberbo. Você, Henrique e tudo mais, eu acho bem desrespeitoso o jeito que ele joga, o jeito que ele se comporta. Black, quando se sentou no primeiro banquinho, todo soberbo, já usou a história da foto da Jojo e revelou o segredo do Lucas que a Kali contou pra ele. Tentou utilizar novamente de forma perversa a imagem dela, não autorizada provavelmente pela mesma. Black disse que a Jaqueline distorce os fatos, que o namorado dela cuspiu na cara dele por falar a verdade e aí citou sobre trazer coisas de fora do jogo pra dentro da casa, falou da foto da Jojo. O Lucas estava sentado ali do lado dele, o cara tava putaço. Ele se levantou e foi peitar o Black. Até os ninjas precisaram intervir. Seu nojento! Seu porco! Seu porco! Pelo que já vimos há tempos, o Lucas surta quando falam da Jojo. É uma questão pessoal para ele. E não interessa, e não é da conta do Black o porquê ele levou a foto da Jojo ou para que o objetivo disso. O que o Black fez foi muito baixo, até para ele. O Lucas gritou, bufou de raiva, disse que não ia participar da roça, a Márcia foi lá ajudá-lo e a Galisteu pediu para alguém trocar de lugar com ele. Odri, eu não vou participar dessa roça! Isso é absurdo! Odri, eu não vou participar dessa roça! Depois, a Galisteu disse pro Lucas que ele sabe que isso é um jogo e que o jogo do Black era esse e que ele se controlasse. Vou pedir pra Lili trocar de lugar com o Lucas, por favor. Após a indicação da Jaqueline e o primeiro barraco, finalmente foi anunciada a punição. A decisão tomada pelo Carelli foi tirar a imunidade da Jaqueline.
Algo que o Black e o paiol inteiro especularam a noite toda e que a própria Jaqueline igualmente especulou. A Jaqueline respondeu que ela já sabia. Aí a Galisteu até perguntou: como que você sabia? Eu poderia você supôs, porque dá uma sensação às vezes que a direção falou, não, mas... A Jaqueline teve problema em se expressar algumas vezes. Ela quis dizer que ela já imaginava que essa seria a sua punição. Tudo esclarecido, Galisteu aponta que a Jaqueline poderia ser votada, sobrar no Resta 1 e tudo mais, mas que o que ela fez era mais grave por ser fazendeira. Só tinha uma coisa furada aí, né, Carelli? Se desse empate, quem ia decidir? Normalmente é o fazendeiro quem tem o voto de Minerva. Foi um risco calculado que poderia dar bem errado, né? Enquanto isso, Lucas chorava copiosamente atrás da Jaqueline. Galisteu afirmou que a Fazenda é um jogo psicológico também e que eles precisam aprender a lidar com isso, num recado direto pro Lucas. É um jogo psicológico, sim, é um jogo que não é para qualquer um. Na abertura do Poder Laranja, a WL indicou que a Alícia poderia ser votada pela sede, flopou porque ninguém votou nela. E, gente, as justificativas foram praticamente as mesmas, tanto pro voto no Chay quanto nos votos da Jaqueline. Então a gente vai direto para os destaques. A Alícia fez uma cena, ficou em silêncio, pensou e disse que ia votar na Lili por estratégia. Isso depois deles terem passado o dia decidindo votar na Jaque, caso ela estivesse disponível. Nem o Black entendeu por que ela dispersou. Eu vou votar na Lili por estratégia. Vou te falar pra ela. E aí veio a Nádia também, que, como eu disse, ela se revela a cada dia mais uma mulher ressentida e amargurada, tentando arrumar uma narrativa de qualquer jeito para ter algo para entregar. Ela votou na Jaqueline, mas ela disse que também queria poder votar no Lucas, e que os dois lembram o casal que causou a sua expulsão da Fazenda 10, e afirmou que os dois tinham combinado tudo aqui de fora, e que a Jaque tentou causar a expulsão dela, jogando um pote de creme na cara dela. Não faz nem sentido, porque quem seria expulsa nesse caso seria a Jaqueline. Ela jogou um pote de creme na minha cara. Isso, pra mim, é um ato agressivo. E ainda disse que a Jaqueline trouxe uma fake news contra ela. Afirmou ainda que jogar creme foi um ato agressivo e que o Lucas também teve um ato agressivo com a foto da Jojo. E nem assim colou, né, gente? A Jaqueline relembra o que aconteceu e diz que já pediu desculpas pra Nádia. A Nádia se levantou e disse que a Jaqueline mentia. No correr do não me pediu jogo, desculpas. ela me chamou. Mas sim, gente, a Jaqueline pediu desculpas pra Nádia porque ela estava se aproximando do André. A Nádia quis dizer que foi por interesse e que isso não vale. Então vocês já sabem que a Nádia é chata mesmo. Os crias todos votaram no Chay e ele ainda teve os votos da Márcia, do André e do Lucas. Em um momento do intervalo, o Lucas estava muito descontrolado e os ninjas precisaram ficar a postos enquanto Márcia ia acalmá-lo. Márcia dizia pro Lucas levantar a cabeça. Ao mesmo tempo, Jaqueline dizia que Black era um boy lixo e hipócrita, justamente porque ele disse que entrou lá para não danificar a imagem de ninguém, mas é o que ele mais está fazendo. Aí o Black se levanta, vai falar com o Chay e o Lucas diz que vai cuspir de novo na cara dele. O Black debochou e disse que o Lucas se diz cristão de uma forma, mas se porta de outra. É isso que você quer, é isso que você tá entendendo? Você, ele quer que você saia pelo closet. Entendeu? Que é menos um. A Alícia, de tão apagada nesse jogo, ela precisa de uma treta alheia para se colocar no destaque. Apareceu dizendo que ela sempre soube quem Lucas era, desde lá do paiol, e a Márcia pede pro Lucas ignorá-la. E a Jaqueline foi defender o Lucas e disse pra Alícia parar de passar pano em boy lixo. E a Alícia responde o mesmo pra Jaque. Foi uma treta acompanhada de perto pelos ninjas para não causar maior barraco ali. Aí a Márcia dá aquela risada dela e solta um de seus bordões. Não tá colando. Se vocês fizerem algo errado, eu vou cobrar vocês. Não vai avisando a cara. Kali voltou na Jaqueline dizendo que ela tentou agredi-la e Lucas foi pra cima dela e que ela estava cansada de passar pano nos dois. Disse ainda que não passa pano nem pros pais dela e disse que o Lucas fez o mesmo da Jaqueline. E aí ele se espantou com a atitude da Kali. O Lucas também tentou vir pra cima de mim. Que me isso, tratou Kali? super mal. Que é isso, Que Kalinada? isso, Kali? Brasil, é o seguinte.
A Kali virou mesmo o demônio ali, parecendo um pincher raivoso na hora que ela estava falando da Jaqueline. A Jaqueline respondeu pedindo para os ADMs dela aqui puxarem os vídeos em que ela falava mal da Kali ou que tentou agredi-la. O que de fato não aconteceu. A Kali citou que a Jaque foi falsa com ela por ter recusado um abraço na saída da prova na semana passada. A gente te contou isso nesse vídeo aqui. O Chay usou o mesmo discurso da Kali, dizendo que a Jaqueline tentou cavar a expulsão da Kali e citou ainda a Fazenda 14, colocando a culpa da expulsão dele no Thiago Ramos. A Galisteu interveio e jogou na cara do Chay que ele foi expulso porque ele também desrespeitou as regras do jogo. Gente, eu juro que nesse momento eu gritei igual a Márcia. Bem feito! Chay, só para deixar claro aqui, você foi expulso da última Fazenda porque você também quebrou uma regra, tá? Sim, com certeza, mas o que eu falei, essas aproximações... A cara dela foi ótima, por sinal. E aí, o Chay se enrolou todo pra falar que a Jaqueline era soberba por dizer que ela já sabia qual seria a sua punição. Eu fiquei vendo essa cena e pensei assim, cara, não te faz de besta porque tu pensou a mesma coisa. A vontade do Lucas era votar no Black, mas por estratégia ele votou no Chay e respondeu ao que o Black falou. Lucas disse que é 8 ou 80, que ele parte pro jogo mesmo e que ele foi lá para pedir perdão e que ele nunca disse que queria ficar rico e famoso. Ele falou que era evangélico desde criança e jurou por Deus que não falou nada disso do que disseram sobre essa história. Vem colocar palavras na minha boca, colocou palavras ridículas que eu nunca falei. Em nome de Jesus, em nome de Deus, eu nunca falei isso. Ele também disse que o Black se arroga de ter saído do BBB se achando entendedor de jogo. A gente poderia lembrar o Black que ele não ganhou o BBB. Por incrível que pareça, gente, o Black não ganhou o BBB. A Kali se intrometeu e disse que ele falou pra ela quando esteve em Fortaleza. A gente te falou disso nesse vídeo aqui. E o Black se intrometeu também, chamou o Lucas de mentiroso e por aí vai. Gente, eu preciso seguir. Foi muita baixaria mesmo. Mas o Black posando de santo de Taubaté foi melhor. Mas como ele falhou em suas estratégias, Chay foi parar na roça com 7 votos. E eles combinaram um resta um para dar um jeito de sobrar a Nádia lá. Depois, ele liberou o Chay para fazer o jogo dele e o Chay puxou o André da Baia e o resta um deu errado, porque eles não contavam que a essa altura o Lucas estava com tanto ranço da Kali. Na cabeça deles, o Lucas salvaria a Kali. O Lucas salvou a Márcia no final, deixando para Kali a decisão. E no final, a Kali precisou escolher entre a Alice e o Radamés, e ela mandou o Radamés. Black, Chay e Radamés sentaram no banquinho. Radamés vetou o André da prova do fazendeiro, o que também era muito esperado, e veio a leitura do poder branco. Trocar o quarto roceiro por quem ainda não foi pro voto do público. A decisão é da Lili, só que tem que ser entre os peões que ainda não foram para votação do público, Lili. Nessa condição ali só tinham WL, Yuri e Alícia, ao menos os nomes que a Galisteu deu para ela escolher. Lili trocou o Radamés pela Alícia. Os 4 paioleiros foram para a roça. Mas os 3 de fato que vieram do paiol raiz é que vão disputar a prova do fazendeiro. Como é que é? Vou colocar a Alicia. Alicia, o quarto banquinho é todo seu. Ainda assim, não sei se vocês repararam esse frame onde o Black tá cantando vitória antes da hora, fazendo um V com os dedos. Foi bem soberba essa atitude dele, muito mesmo. Isso não costuma dar certo, hein? Ainda mais com o público inteiro contra ele. Para justificar o fracasso total, Black diz que o Tonzão e a Márcia combinaram uma jogada e os Crias e o Pôr do Sol se uniram para alvejá-lo. Vai, W salvou por isso. Eu vi que era jogada. Os dois grupos se juntaram ali. O Tonzão conversou com a Márcia, provavelmente. E aí, o Tonzão ironiza os paioleiros e o Chay quando eles falam dessa jogada. O Tonzão apenas disse, a gente não é aluno de vocês? Você sabia disso? Cara, foi o máximo essa resposta do Tonzão. Desmontou completamente o paiol. E ainda disse mais,
A gente sabia que vocês iam puxar o André porque vocês falam de jogo o tempo todo. Não era difícil de deduzir. Foi uma macetada no paiol. E depois, a Kali, a Alice e o Black detonaram o Lucas, chamaram ele de mentiroso e que ele falou pra Kali o tal segredo e que ela o desmentiu ao vivo. Foi essa coisa aí. Black também diz que viu o André combinando o Resta 1, mas só eles recebem as críticas por fazerem estratégia. Todo mundo conversa do jogo, né? Ah, e quando você conversa? Quando eu converso, faz aquele showzinho lá. É o que eu disse em outros vídeos aqui no Faropop. É que vocês fizeram primeiro. E aí cola, fica difícil de descolar. Kali diz que continua incomodada com a Jaqueline falar que o Black a maltrata. O Black só disse que nunca viu alguém falar tanta besteira na vida. Eu não tenho o que falar, ele fica criando coisa, entendeu? Pra ter assunto. Só falar besteira, nunca vi me falar tanta besteira com essa menina. Olha que eu conheço uma pessoa que já jogou na cara do Black que quem fala besteira o tempo todo é ele. Pare de querer ficar achando justificativa pras merdas que você fala. Black e Kali chamam o Lucas de espírito de porco e que ele foi botar o nome de Deus no meio dessa confusão toda. Velho, muita cara de pau, muita cara de pau, bicho. Meu Deus do céu. Não quero contar o nome de Deus. Falar de Deus. Mulher, te olha no espelho. Tu é quem mais fala o nome de Deus em vão. Tu é que diz que tem conexão espiritual com Deus e aí tu vai lá e te vulgariza. Te enxerga, mulher. Eles criticaram a Jaqueline dizendo que nem sabiam o que é estar de Chico e o Black diz que nem mulher grávida sente tantas dores como a Jaqueline reclamou. Depois diz que vai ser uma resposta e que se tiver que sair, sai de cabeça erguida porque sabe que não é isso que o Brasil quer ver. Eles subestimam o André de todas as maneiras. O Chay também lembra que a Raquel vai juntar as torcidas para salvar o André. E aí a Alicia diz que eles também têm a torcida deles e a gente riu nessa hora. Ah, não sei. Mas a gente tem as nossas torcidas também. Não, sim, mas... Mas o Black nem pareceu tão confiante assim. Ele disse que os últimos eliminados eram plantas, mas que se o André ficar, é porque o vencedor vai ser alguém do pôr do sol. Se ele não sair, porque eles estão muito engajados com a torcida e os votos dele lá fora, do pôr do sol. Ninguém. Do pôr do sol estão muito engajados. Então, irmão, pode já entregar as pontas aí que vai ser um deles que vai ser campeão. Mas vocês sabem, nem se o Black sair, os paioleiros vão aceitar essa resposta. Vai ser a mesma coisa das 3 últimas semanas. Vão inventar milhares de desculpas. Podem anotar aí e me cobrar aqui nos comentários. Eles criticaram a Márcia e o Tonzão por combinarem votos e conseguirem colocar o paiol na roça. Mas aprendam uma coisa. Estratégia eficiente é a que funciona e não a que o Black acredita que vai dar certo. E em paralelo, Jaqueline conta que avisou o Lucas que isso aconteceria. Ele não quis falar na hora dizendo que ele estava comendo, mas depois disse que vai processar todo mundo que falou mal dele lá dentro. Depois, André foi falar com eles e a Jaqueline diz que quer levar o ator para a vida. Ela menciona que essa roça também é uma resposta para ele. Dentro, para mim, vou te levar para a vida. E como 2 é 2. Em outro momento, o Tonzão se irritou com a Nádia e o Black por causa do Resta 1 e falou que o Black estava botando pilha para eles brigarem. Aí a Nádia diz que sabe que não foi de coração porque o WL salvou ela do Resta 1 e o Tonzão se falou, era estratégia mesmo. Calma, Nádia, na próxima eu não vou... Nossa estratégia, tá ligado? E aí a pessoa vai botando a vez de pilha. Tudo o que a Nádia quer é justamente uma narrativa. Ela quer sobrar, ela quer ir pra roça sobrando, ela quer ir pra roça sendo rejeitada pela casa. Mas não rolou. A Nádia é chata demais com essas coisas, gente. É sério. O Lucas diz que a Kali mostrou que é capaz de passar por cima de tudo pra ganhar aquele jogo. Aí a Jaqueline responde que ele tinha que ver isso pra ele se convencer. E ele diz que não quer falar com a Kali nunca mais nesses 29 dias que ainda restam de programa. Em relação a Kali, tudo que eu tinha pra falar, eu falei. Eu me magoava antes. Mas agora eu não me magoo mais. Se ela quiser, ela pode voltar. Eu nunca mais falo com ela na minha vida. Entendeu? A Jaqueline diz que ela se arrepende de vários posicionamentos errados que ela teve ao longo do programa, mas admite que ela também está aprendendo. Aí ela também fala da Jojo e que a Jojo pode fazer algo em defesa do Lucas aqui fora. A Jaqueline lembra também que ele ficou conhecido por causa da Jojo e que no íntimo ele sabe o que ele fez de bom e o que ele fez de errado e que a Jojo pode defendê-lo se realmente algo sair do controle aqui fora. Independente do que os outros falar aqui, não for verdade, que eles forem te usar para te atacar, eu acho
que essa pessoa falaria algo em sua defesa. Se eles soubessem que a Jojo já expôs tudo do Lucas aqui fora, mas tudo bem também, né? Porque a própria Jojo disse que eles são humanos e que eles também exageram. E a bem da verdade, ela disse que o Lucas não a dopava e que muita coisa que vendiam na mídia, especialmente nas páginas de fofoca, não era verdade. Os dois foram para a casinha da árvore e falaram da Kali, comentaram que a paixão cegou ela e que ela o chamou de personagens. A Jaque também citou que alertou a Kali para tudo o que o Black representa, porque o Black passou um tempão se afastando dela e do nada os dois resolveram ficar, e lembra que a Kali entrou namorando. Um dia ela estava aqui dividindo o mesmo edredom com o Black. Eu peguei, cheguei nela e fui verdadeira. Falei, Kali, não é legal você ficar dividindo coberta com um homem solteiro. Não vai pegar bem pra você lá fora. Ela, fica quieta, quero falar disso. E após esfriar tudo, Márcia foi até a casinha da árvore conversar com o Lucas e a Jaque e comenta que viu a Alícia falando com Radamés e chama a Peoa de venenosa. A Márcia também igualmente expressa o desejo de ver o Black ou a Alice eliminados na quinta-feira. O Lucas conta que para ele é melhor o Chay voltar fazendeiro e o Black ser eliminado e que a Alicia vai ficar sem chão sem o Black. Por mais que ela seja assim, como você falou, ela é melhor o Black achar fora. Com certeza. Ele é a cabeça. A Jaqueline explica pra Márcia por que eles puxaram o André e não o Tonzão. O Paiol só sabe diminuir as pessoas e consideram o André fraco. Eles trabalham que Lili, André, W são fracos. A Márcia torce então para que o Black saia e o André volte para quebrar o Paiol todo. O André também foi conversar com eles, elogiou a Márcia e contou que até o Yuri, que não é amigo do Lucas, achou um absurdo o que o Black fez na roça. O Yuri, ele cozinha pra mim agora, achou um absurdo. Vai lá, Márcia, dá uma força pra ele sim, que eu falei que eu vim aqui te dar uma força. Ele vai sim, que isso não foi legal. O Lucas então conta que a Nádia falou absurdos piores pra ele do que o Black falou e que ela quer arrumar uma briga com ele. E eles também falam sobre a Kali e dizem a ela que ela e o Black se merecem. O Lucas também admite que ele ficou em choque de ver o quanto a Kali se revelou contra os amigos que ela construiu lá dentro. E o André diz que pra ele o ideal é justamente o Black sair. Amarrado, pesado, que fica... Não é ruim. Articulando a maldade, como o Black tem essa vertente. Isso. E a menina também. Na baia, Rada diz que o Lucas deu abertura para eles falarem da Jojo, mas demonstraram medo disso ter pegado mal aqui fora por causa do tal segredo que a Kali revelou. Agora o outro a gente precisa ver como é que vai ser visto, sabe? Porque realmente A Alícia também se disse humilhada pela Márcia. Aí ela chama a Márcia de Cuca e acredita que a Raquel não apoiaria as atitudes do Lucas. Juro, parece a Cuca. Não fisicamente, de energia, assim, sabe? De aura. Deixa ela saber que a Raquel já apoiou e já acolheu aqui fora. Radamés também revelou que ele ficou triste quando viu o Paiol sobrar no Resta 1. E se pergunta se é feio uma mulher falar que tá de Chico. Alice emenda que não há a menor necessidade do Brasil saber que a Jaque tá menstruada. E aí ela tem razão. Baixa, né? Qual que é a necessidade do Brasil inteiro saber, ao vivo, que ela tá menstruada? Porra. Rada conclui que a essa altura do jogo já tem um campeão definido, mas que o barraco pode ter mudado as coisas. Estágio bem avançado do jogo, assim, que... E ter tranquilidade, provavelmente quem vai ganhar já foi escolhido. Já tá escolhido, já tá. Só se algo acontecer aí que... Mude a rota. Eu ainda acredito muito nisso também. Deixa eles descobrirem que não são eles na prática que vão vencer. Pela manhã, os paioleiros seguiram reclamando que os outros fizeram estratégia. Nádia reclama com Rada e diz que foi feio o que os outros grupos fizeram com o Paiol. Jogada, assim, porque é o que eles queriam, né? O pôr do sol todo, né? Colocar o Paiol todo. Sim, eles fizeram certinho. Como pra Nádia nunca tá bom, uma estratégia pra ela sempre vai ser ruim. Ela diz que reclama até por ter sido salva por um dos crias, tamanho o ranço dela. A Jaqueline também foi ajudar a Nádia e as duas brigaram. A Nádia acusou a Jaque de ser VTZera por ter ido lá ajudar e a resposta da Jaqueline foi demais.
Quando você foi me acordar e me chamar de fazendeira de merda, reclamando que queria ajuda, você foi lá. E agora você não quer? Vaza da minha função. Ah, na hora de me acordar e me chamar de fazendeira de merda, você foi lá, ué. Ah, vaza da minha função. Se liga, minha filha. E aí, a Nádia disse que não precisava da Jaqueline e que ela podia fazer tudo sozinho, e diz ainda que a Jaqueline quer se fazer de vítima. O Chay também aponta que agora todo o paiol vai pra roça e que eles serão atacados e que é hora de atacar também. Agora é pancadaria, hein? Se preparem. 8 contra 4. Não. E a Nádia foi conversar com a Kali para contar que a Jaqueline quis aparecer em cima dela e se vitimizar como se a Nádia fosse alguém favorito do público. A Kali então diz que o Lucas vai se vitimizar usando a história da Jojo. Aí a Nádia conta que ela é muito próxima da Jojo e que o Lucas tem medo da Jojo ter contado alguma coisa para ela. Que eu sou próxima. Então pronto, eu tô mentindo em alguma coisa do que eu falei? Medo que tenha me contado alguma coisa. Eu tô mentindo no que eu falei? Ele não vem porque ele tem medo. Que blefe esse da Nádia e da Kali, né? A Nádia quis dizer que então ela não mentia, mas a Nádia disse que não sabia nada sobre isso. E os paioleiros seguiram falando que a jogada do Tonzão com a Márcia foi algo ruim e que eles viviam falando que era ruim fazer estratégia, mas foram lá e fizeram. Vai dizer que não se junta, vai dizer que não é grupo, vai dizer que é não sei o quê. Depois que venho... Mas tá no jogo, né, gente? Só os paioleiros podem atacar, mas não podem ser atacados? Mas não são eles mesmos também que vivem dizendo que isso é jogo? O Black, então, segue dizendo que se o André sair, é sobre o André, mas não é sobre o pôr do sol. Mas se um dos paioleiros sair, é porque é sobre o grupo todo. Pelas últimas saídas, estava sendo as pessoas que são plantas. O André não faz porra nenhuma aqui de tudo. Se a gente sair... é porque realmente eles têm uma torcida muito forte, aí, meu irmão, todo mundo pode até bater o sino porque já acabou o game, tá ligado? Vai ser engraçado ver o Black quebrando a cara mais uma vez, repetindo a mesma cena do BBB, aonde ele foi eliminado pra Aline, a quem ele sempre menosprezou. Imagina ele perder pro André, combo duplo do fracasso. E depois de tanta baixaria que o Black fez com o Lucas na noite de ontem e continuou fazendo na tarde de hoje, Lucas simplesmente arregou, não aguentou, bateu o sino e deixou a fazenda. Então vamos te explicar o que foi que aconteceu nessa história toda. Vocês já sabem que o Lucas ficou bastante mexido quando o Black contou o tal segredo que a Kali tinha revelado para ele. Segredo, aliás, que o Lucas tinha contado para a Kali. A partir daí, essa história começou a ser usada contra ele lá dentro do confinamento. Lucas não gostou, obviamente, disso, mas até que estava segurando bem. Mas não conseguiu suportar quando a Kali, na formação de roça ontem, resolveu colocar isso para todo mundo saber. Depois disso, na tarde de hoje, os peões participaram de uma atividade com um dos patrocinadores. E no meio dessas atividades, Black ficava de novo relembrando e macetando a história do mesmo jeito que ele disse que ele ia fazer. Ele disse que não ia deixar essa história ser esquecida. E aí quando eu olhei pra cara dele, ele veio pra cima de mim, eu falei: e aí, é mentira? É mentira? Fala que é mentira, diga que é mentira. Aí ele saiu doido gritando algo, com segurança atrás dele. Até que chegou o momento, no final da dinâmica, que o Lucas não quis comemorar a vitória lá do grupo dele. Estava lá a Jaqueline comemorando, o André, a Márcia. O Lucas preferiu se afastar e até o Selfie falou lá na X.com que ele notou que o Lucas estava muito para baixo e estava muito triste e que tinha alguma coisa de estranho acontecendo com ele. A Casa Bahia! Valeu, Casa Bahia! A partir daí, todas as câmeras do Play Plus simplesmente saíram da sede. Ficou um pouquinho mais de 15, acho que foi uns 15, 20 minutos. E a gente não sabia o que tinha acontecido para eles terem colocado as câmeras na casinha da árvore ou em outros lugares. Por que é então que eles tinham virado? A primeira coisa que a gente pensou foi: deve ter rolado de novo um barraco entre o Black e o Lucas por causa aí dessa história, dessa revelação da Jojo.
Provavelmente foi isso, então daqui a pouco, quando o sinal voltar, a gente vai descobrir o que aconteceu. Passados alguns minutos, o sinal retornou. E aí, quando o sinal retornou, a gente viu a Jaqueline sentada na porta principal da casa, o André do lado dela, e ela chorava demais. E todo mundo ali se perguntava aonde é que está o Lucas. O Lucas estava desaparecido desde então. E aí, o que foi que aconteceu pelo que a gente sabe? Na hora da atividade, pelo que a gente conseguiu apurar, Lucas teria batido o sino. Depois que a atividade terminou, Lucas entrou na sede e foi para o closet pedir para falar com a produção. Pelo que o assessor do Lucas disse nas redes sociais, para o Gabriel Perlini, o Lucas foi, sim, falar com a produção do programa, e a produção do programa e o próprio Carelli fizeram de tudo para o Lucas permanecer no jogo. Ao mesmo tempo, em paralelo, a Jaque e o André ficaram lá tentando entender o que estava acontecendo. A Márcia também foi conversar com a Jaque e disse que agora era com o Lucas. Ela falou que esperava que o Lucas não tivesse tomado essa decisão, que ela esperava que o Lucas tivesse sim agido de uma maneira mais racional e tudo, mas que se ele tomou essa decisão foi porque alguma coisa fez mal para ele ali dentro e ele não suportou mais. Presta atenção no que eu tô falando. Infelizmente, a gente faz o que pode na vida. Por um, por outro, a gente compadece, a gente tenta levantar, a gente tenta fazer o que for. A Jaqueline ficou horas chorando. Quando foi por volta das 18 horas, quando a gente aqui no canal já estava concluindo o vídeo, veio a confirmação de que o Lucas havia desistido do programa. Então a Jaqueline já sabia que se o Lucas tivesse desistido, o aviso da produção ia tocar e aí sim já tinha acabado o jogo para ele. E foi o que de fato aconteceu. Quando tocou o sino de aviso, ela se levantou chorando, foi carregada pelo André até a sede e leu que o Lucas havia desistido do jogo. Nada com aquele Black. Puta que eu tô te falando, vem, levanta essa cabeça. No primeiro momento, Black se sentiu culpado por isso e vocês podem ver pela cara dele na hora que ele ficou fazendo assim com a cabeça e tal, com aquele jeito dele de deu ruim. Beleza? Levanta a cabeça, tá? A Jaqueline, inconsolável com isso, gritou pra Kali que ela era um ser humano terrível, que era um lixo. Você vai arder as profundezas do inferno! Não vem com isso, gata. Podre! Não nada a ver com isso, não. Não vem querer me colocar em uma posição que não é minha, não, meu amor. E a Kali se exaltou ali, e dizendo que ela não ia aceitar ser colocada nesse lugar e que ela não era culpada pela expulsão do Lucas. E aí, pouco depois, quando tudo já estava um pouquinho mais esclarecido na mente deles, veio o Black com aquela soberba dele de novo, conversando com a Kali, e aí dizendo que o Lucas fez isso de propósito para colocá-los como os vilões da história, por eles terem revelado a verdade sobre o Lucas, por eles terem desmascarado o Lucas e alguma coisa do tipo. Colocado ali pra baixo, que ele por isso ele abandonou o jogo. Coitadinho, é um menino tão bom. Quem são os satanás ali, os capeta? É o Black, é a Kali, é o Paiol. Vamos agora tirar o Paiol. O fato é que sim, os dois, a Kali e o Black, agiram de uma maneira reprovável, agiram de uma maneira completamente fora do jogo, agiram de uma maneira completamente desonesta e o resultado vai vir agora. Se o Black não vencer a prova do fazendeiro, é muito provável que vocês vejam o Black ser eliminado. Porque o público com ranço é capaz sim de fazer isso para vingar a saída do favorito. Uma pena o Lucas não ter aguentado essa pressão toda. O que esperar da prova do fazendeiro de hoje? Chay, Alicia e Black já ganharam provas na fazenda. Mas apenas Chay foi fazendeiro entre os três. Dos três,
2 são relativamente bons de prova, não dá para negar. Então, vai depender agora de quem vai se dar bem nessa prova. Agora eu vou dizer para vocês, se for uma prova de agilidade, eu acho que o Chay tem mais vantagem pelo tamanho dele, por ele ser o mais alto. Black não era tão bom de prova no BBB. Ele era bom nas provas de resistência, mas não era bom nas provas de sorte ou mesmo provas de agilidade. Na Fazenda, só não tem prova de resistência, porque o resto, nessas últimas semanas, vem sendo uma mistura de agilidade, força e sorte. Todas as últimas provas do fazendeiro, nas últimas semanas, tiveram a sorte como fator determinante. Seja tirando bolas, como o Chay quando ele ganhou, seja naquela que a Jaqueline ganhou, seja também naquela outra que o Yuri ganhou. Tudo foi sorte. Se for assim, eu acho que as chances do Black são bem menores porque ele vai com tudo. Mas enfim, ele ainda segue no jogo. Além disso, o público tá com tanto ranço dele que essa energia pode influenciar muita coisa contra ele. E aí, ele pode perder essa prova. De qualquer forma, se o Chay sair vencedor da prova, Black cai na roça final com André e Alicia e possivelmente eliminado. O mesmo vale para Alicia vencer e o Chay cair na roça final. O Black segue sendo ali provável eliminado. A única chance do Black de permanecer ali é ele vencer a prova do fazendeiro. Só que cantar vitória antes da hora sempre dá ruim e nunca falha nessas horas.